Nós vamos agora direto a Brasília, mais uma vez, conversar com Théo Cury, que tradicionalmente está sempre na rua, entrando ao vivo do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, mas hoje ele está no estúdio da CNN Brasil para trazer exatamente, né, Théo, essa notícia que a gente tanto quer saber. Como serão os detalhes dessa saída? Luciana Amaral teve todo o cuidado de dizer, ainda não há confirmação, teremos que ter cuidado, mas como é que informações você nos traz nessa apuração que você fez, Théo Cury, junto com a nossa analista Jussara Soares? Como vai ser esse deslocamento e, claro, se a gente tem, inclusive, a hora de saída? Quando a gente vai ter esse alívio de ver os nossos nacionais cruzando pela passagem de Rafah, já em segurança no Egito? Boa noite, Théo Cury. Márcio, boa noite para você, é um prazer estar aqui com todo mundo, boa noite para quem nos acompanha. Está tudo ainda muito incerto. A Jussara Soares trouxe hoje em primeira mão, depois o governo, depois de algumas horas, confirmou a informação trazida por ela no meio da tarde da saída dos brasileiros, depois de quase um mês aguardando essa autorização, seja tanto por Israel quanto pelo Hamas, como também pelo Egito, para cruzarem tanto Khan Yunis, onde uma parte está, quanto Rafah, com direção ao Egito, onde há uma aeronave da Presidência da República. Tudo ainda muito incerto, mas eu e a Jussara, a gente conversou com alguns diplomatas e com algumas autoridades, personagens, pessoas que estão por dentro e que estão fazendo a montagem desse trajeto. Uma operação de repatriação desse grupo de 34 brasileiros e 10 palestinos que acompanham essas pessoas, que já vem acontecendo essa montagem desse trajeto, desse périplo deles há mais de um mês, desde que começou essa guerra entre o Hamas e Israel. Primeiro passo, então, os nomes desses 34 brasileiros e palestinos devem constar na lista que deve ser divulgada na madrugada desta sexta-feira, na virada de quinta para sexta-feira, como vem sendo tradicionalmente divulgado pelas autoridades de lá e divulgados esses nomes pelo embaixador, e a quantidade de nomes por países, pelo embaixador Alessandro Candeias. Logo depois, esse grupo está dividido, uma parte está em Khan Yunis, outra está em Rafah. O que aconteceu? Haverá um transporte terrestre bancado pelo governo brasileiro, um ônibus que vai buscar o grupo que está em Khan Yunis, para que esse grupo encontre o outro grupo em Rafah. E aí, a partir daí, esse grupo, todo mundo junto, porque de um lado há 18 pessoas em Rafah e 16 pessoas em Khan Yunis. Os 16 de Khan Yunis vão em um ônibus até Rafah, e aí os 34 cruzam a fronteira e vão viajar para Al-Arish, que fica no Egito. Essa é uma das dificuldades. O que acontece? A aeronave da Presidência da República, o VC-2, que foi designado, operado pela Força Aérea Brasileira, foi cedido pela Presidência para buscar esse grupo de brasileiros, porque a capacidade dele é de cerca de 40 pessoas. Essa aeronave está há alguns dias no Cairo, no Egito, aguardando uma autorização. Essa aeronave vai sair, então, de Cairo e vai viajar para Al-Arish. O aeroporto de Al-Arish, uma cidade egípcia, ele é utilizado como um reduto internacional de ajuda humanitária. Então, ele está praticamente sendo usado exclusivamente para ajuda humanitária, mantimentos e envio de pessoas de diversos países para ajudar a população que está na faixa de Gaza, nessas cidades mais atingidas pelos bombardeios israelenses. Então, esse aeroporto não está fazendo muito embarque e desembarque, mas a aeronave da Presidência da República terá uma autorização do governo egípcio para fazer o embarque dos brasileiros que vão cruzar a fronteira. Então, os brasileiros vão para Al-Arish, no Egito, de lá embarcam nessa aeronave da Presidência da República para que eles façam esse trajeto de retorno ao Brasil. Para a gente finalizar, então, lembrando que essa aeronave tem médico, tem enfermeiro, Márcio, tem psicólogo. Esse horário ainda não está definido, mas em Al-Arish, esse grupo de 34 pessoas vai fazer um pernoite, vai dormir em segurança pela primeira vez desde que começou esse conflito, eles que estão em meio a essa crise de desabastecimento, aos bombardeios. Para finalizar, então, Márcio, eles vão fazer o trajeto de retorno ao Brasil, isso ainda está sendo definido, como que será esse roteiro de volta ao Brasil.
A gente está voltando aqui para o estúdio agora, Theo, e você está na tela ainda, você deve estar vendo aí no seu retorno, porque exatamente as cidades onde você falou, onde estão esses brasileiros. Esse grupo está dividido em duas partes. A primeira parte em Han Yunis, é uma cidade grande, a gente percebe, fica ao sul da faixa de Gaza. E o outro grupo está aqui na cidade de Rafah. É uma distância que eu me arrisco a dizer que não chega a 10 quilômetros de uma cidade até a outra. Então, os brasileiros que estão aqui na cidade de Han Yunis vão pegar esse ônibus e vão chegar até Rafah, vão se encontrar com os outros brasileiros até serem deslocados até este ponto aqui. Deixa eu subir, desculpa que está no ponto errado. Este ponto aqui, que é a passagem de Rafah. É exatamente aqui onde saem os estrangeiros que são autorizados a deixar o Egito. Exatamente este ponto aqui. E como o Theo Cury estava explicando, nós falamos com o Lorival Santana. Depois, e essa notícia é muito boa, eles pegam um avião brasileiro que está na cidade de Al-Arish. E aí a gente percebe o aeroporto, e como o Theo bem destacou, é exatamente isso. É um aeroporto pequeno, ele não tem tantas condições assim de ficar um avião parado, esperando. Por isso que o avião brasileiro está neste momento na capital egípcia, Cairo. Assim que recebeu o sinal verde, os brasileiros saíram 50 quilômetros de viagem de ônibus pelo deserto do Sinai. É o tempo desse avião fazer esse trajeto de 320 quilômetros, mais ou menos, entre o Cairo e Al-Arish. Chegando aqui, pousando numa dessas duas pistas e já resgatando os brasileiros. É isso que a gente espera que aconteça. Agora, Theo, a gente não tem ainda a informação sobre, ou já existe essa informação, sobre paradas técnicas, isso está sendo definido. O trajeto que esse avião faz a partir do Egito até chegar ao Brasil, porque a previsão de chegada no Brasil seria domingo de manhã, me corrija se eu estiver errado. Isso, essa é a expectativa. Márcio, tem duas rotas sendo planejadas. A primeira é deixar o aeroporto de Al-Arish, no Egito, de lá seguir para Roma, na Itália, faz uma parada técnica em Roma, na Itália. Depois disso, uma segunda parada técnica em Las Palmas, na Espanha, uma terceira parada técnica em Recife, já no Brasil, e aí sim pousando finalmente em Brasília. Essa é uma das opções. A outra opção que é analisada, que vem sendo estudada, para cortar um pouco desse caminho e vir mais rapidamente ao Brasil, é deixar Al-Arish, realizar uma parada técnica em Roma e uma segunda em Cabo Verde. E aí, de Cabo Verde, viria diretamente para Brasília, não precisaria passar por Recife. Tudo ainda sendo desenhado, uma rota que vem sendo estudada e desenhada pelas autoridades e a expectativa de que pouse na base aérea do Aeroporto Internacional de Brasília no domingo. E a informação que a gente trouxe mais cedo, eu e a Thaís Arbex, de uma presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na chegada desse grupo de brasileiros e palestinos. O presidente que conversou, teve um papel numa força-tarefa, tanto com o Celso Amorim como com o Mauro Vieira, para tentar destravar a saída e a liberação desse grupo de lá. Tradicionalmente, essa lista das pessoas autorizadas, das nacionalidades autorizadas a deixar a faixa de Gaza, sai de manhã no horário de Brasília. Afinal, a faixa de Gaza está 6 horas à frente pelo fuso horário. Portanto, a gente vai começar a acompanhar desde cedo, desde de manhã, a nova divulgação dessa lista. A expectativa para confirmação do que estamos falando aqui, da saída dos brasileiros, exatamente por esse portão da faixa de Rafah, chegando ao Egito, e de lá 40 quilômetros de ônibus até a cidade de Al-Arish e depois rumo ao Brasil. Muito obrigado, Theo Cury.